Galera BPR, é isso aí. Vamos de vídeo gravado dessa vez. Vamos falar de Vina. Vina sendo monitorado por outras equipes. Vai ser uma notícia, é um tipo de notícia, na verdade, que vai ocorrer com mais frequência com o fim da temporada. A gente precisa falar sobre isso também, falar sobre o momento atual do nosso principal jogador das últimas temporadas, inclusive de 2022, um dos nossos principais jogadores no Ceará. Mas não dá para continuar, Klaus, sem pedir o like. Klaus, pede o like aí, Klaus, pelo amor de É Deus. isso aí, Douglas. A galera tem que deixar o like aqui nesse corte, nesse vídeo aqui, sobre essa situação do Vina, se ele sai, se ele não sai, essas especulações que já começam a rondar o final de temporada, mas antes de qualquer coisa, deixa o seu like, se inscreve no BPR, compartilha com os amigos e, obviamente, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo do BPR Vozão que fala exclusivamente sobre Ceará Sporting Clube por aqui. Bom demais, bom demais. Então vamos que vamos falar dessa última notícia, né? A Rafaela Brasileiro, que é grande parceira aqui do BPR, trouxe lá no blog Meu Vozão uma notícia que vem diretamente do Rio Grande do Sul, beleza? A gente já tinha ouvido falar de outras informações, outras notícias saindo da imprensa sulista, lá da imprensa lá de Porto Alegre, sobre o Grêmio estar monitorando, e agora uma rádio gaúcha falando que o Internacional monitora o Vina para 2023, o próximo ano. Tá? O jornalista é Juliano Machado, da rádio Inferno Destino, e está falando aí que ele estaria como um dos nomes, aí, uma especulação para ir para o Internacional. A Rafaela traz aqui no blog dela que existe essa multa do Vina, né, de mais ou menos uns 4 milhões de euros para o exterior e para o mercado brasileiro 50 milhões de reais. O Vina que tem um contrato longo, né? Tem um contrato até 2025 e até fala aqui na matéria que ele seria um jogador que tem características parecidas a Maurício, e a falta de jogadores naquela posição é tratada como uma das prioridades de reforço para 2023 no Colorado, tá? E aí relembra aqui a temporada do Vina. É bom lembrar que o Vina, beleza, muito criticado e tudo mais, mas mesmo assim é o vice-artilheiro do Ceará na temporada. O Mendonça é o artilheiro e o Vina é o vice com 12 gols e 5 assistências. Fez mais gol do que 2021, né? Por incrível que pareça, tem muita gente que pega no pé, acha que esse ano foi pior do que o ano passado, mas fez mais gols já do que 2021, mas está sendo muito criticado. E eu acho que é normal, Klaus, que outras equipes vejam a situação aqui do Vina, de muitas críticas, de atrito com a torcida, ele que desativou o Instagram, reativou o Instagram, né? A gente sabe do que está acontecendo por aqui. E aí os outros clubes ficam de olho e agora o Internacional está aí, né, com interesse no nosso camisa 29. É, uma expectativa de monitoramento natural do mercado, né? De você começar a observar oportunidades ou possibilidades, né? A depender de qualquer contexto, o Ceará pode se tornar um clube interessante por algumas peças para o mercado, né? Se, por exemplo, o Ceará cai, alguns jogadores que estavam no planejamento para 2023 não vão poder ficar por conta do salário, por conta do alto custo. Então vão ter que ser emprestados, vão ter que ser vendidos até para poder pagar a folha, né? Então, pagar algumas possíveis dívidas que sempre ocorre quando você baixa de série, né? Então, isso é uma coisa natural do mercado, mas eu acho que é muito cedo ainda e o Vina tem muito ainda a poder fazer com a camisa do Ceará. E eu tô mais focado agora, realmente. É óbvio que isso vai acontecer. O Vina é um craque, tem um mercado imenso de clubes interessados nele. Qualquer clube do futebol brasileiro gostaria de contar com o futebol do Vina, porque realmente ele é um jogador diferenciado. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem nossos objetivos no campeonato. E eu acho que o Vina é um jogador fundamental para os nossos objetivos. Isso faz com que ele ainda tenha uma relevância dentro do clube e que ele talvez possa até ficar para o próximo ano. Então, vamos contar com o Vina para o final dessa temporada. Acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Eu acho que o melhor para o momento é realmente a gente cuidar dos nossos atletas, dos nossos jogadores, né? São com eles que a gente precisa acreditar e o Vina é peça fundamental para que a gente consiga retomar um bom nível técnico, um bom jogo tático do Ceará nas próximas partidas do Brasileiro. E quando a gente fala isso, e quando a gente elogia o Vina, parece um crime, né, para alguns torcedores. Eles não querem, assim. Pode esperar. Nesse vídeo aqui vai ter um monte de comentário. Não, Vina, craque, você tá louco, tal. Até porque tem muito rival também, e torcedor rival ainda, né, incomodado demais com a trajetória do Vina aqui no Ceará. Mas de toda forma, cara, assim, a gente tem um Vina ainda no elenco.
que de repente pode ser recuperado. Eu sei que a temporada foi muito desgastante para o torcedor do Ceará e o Vina foi alvo, né? Muito porque ele é o principal jogador, um dos principais Sim. jogadores ao lado do Mendonça. Para mim, ainda é o principal jogador, a principal referência técnica, né, do Ceará, e acaba caindo muito em cima dele, muito em cima das costas dele, a responsabilidade de trazer, de levar o time a outras conquistas. Claro, teve a perda do pênalti contra o São Paulo, teve as discussões dele com o torcedor no estádio, e a última, né, que acabou prejudicando contra o Goiás, sendo expulso. Inclusive, até o STJD já julgou, ele tinha uma possibilidade de ser suspenso por mais jogos, mas só vai cumprir realmente um jogo, e esse jogo já foi cumprido. Então tá tudo certo em relação a isso, né? Mas de toda forma, cara, a gente tem o Vina no elenco. Eu acho que a responsabilidade maior, né? O torcedor tem todo o direito de estar com raiva dele. Mas hoje, dentro do Ceará, precisa de um cuidado com ele, cara. Precisa de chegar alguém, conversar, tentar botar as coisas em ordem, para que pelo menos nessa temporada ele consiga ajudar ao time sair dessa situação de um rebaixamento que está iminente. Assim, a gente está vendo o rebaixamento chegando. E a gente tem o Vina, por que não aproveitar ele? Por que não jogar com ele, né? E não dá para dispensar isso, Claudio. Assim, acho que tem muito torcedor que vai chegar e dizer: manda embora agora, manda embora amanhã. Mas não é por aí, né? Sem dúvida nenhuma, concordo contigo, Douglas. Acho que o caminho não é por aí. Principalmente porque, mesmo em que momentos decisivos o Vina não conseguiu alcançar o objetivo, nesses momentos, a gente tem que lembrar que outros atletas também tiveram oportunidades e desperdiçaram, né? A gente viu o Jô perder pênalti recentemente, a gente viu Sobral, que também perdeu pênalti recentemente. No começo da temporada teve o Marlon, que perdeu pênalti importante contra o Iguatu, por incrível que pareça. Teve o Dentinho, que perdeu pênalti também. Então, vários jogadores também não alcançaram êxito. E aí é que começa um outro questionamento que para mim vai além do atleta Vina, do elenco do Ceará, de entender que essa bola não está entrando, independente de quem está vestindo a camisa do Ceará. Então, para mim, é uma extensão um pouco maior e que acaba sendo exposto nos jogadores, porque são eles que vêm sempre da coletiva, são sempre eles que vão a público para falar com a torcida, são às vezes que são os treinadores que passaram pelo Ceará também, né? Então, esse grupo e o treinador estão sempre muito expostos no Ceará. Então, para tudo, os grandes culpados sempre são os jogadores, sempre são os treinadores, e esses caras passam pelo clube, eles não ficam. Quando em alguns momentos é preciso ter um cuidado dentro do clube, um carinho a mais dentro do clube, uma preocupação emocional a mais com todo o contexto dos jogadores dentro do clube. Infelizmente, aos poucos, a gente foi percebendo e vendo naturalmente que o Ceará não cuida dessa parte. O Ceará negligencia, de certa forma, essa parte de um cuidado, uma relação mais humana com as pessoas dentro do clube e que a gente, como torcedor, também sente. Na relação que a gente tem com o nosso clube, a gente também se sente abandonado. Não há uma relação natural, uma relação fluida, de energia positiva, de coisa boa acontecendo, nem com a gente. E óbvio que dentro do clube também isso vai acontecer, porque se vem pra gente, imagina para o dia a dia do Ceará. É óbvio que está acontecendo a mesma coisa. E eu não preciso nem saber o que está acontecendo dentro do clube. É só uma questão de obviedade. As coisas não estão acontecendo no campo. E não é por acaso. Porque a bola, Douglas, ela não entra por acaso. Tem um contexto a mais. A nossa preocupação aqui não é por acaso. O abandono que a gente sente quando a gente vai ao estádio ou na vivência com o Ceará Sporting Clube nesses últimos tempos não é por acaso. E aí é que a gente precisa entender o que é que pode ser feito para mudar esse cenário. Para essa temporada está muito difícil, mas a gente precisa continuar acreditando. Mas é também entender que não pode continuar com a postura atual que o clube tem levado à frente em todas as suas frentes. Porque está impactando no campo, está impactando no emocional dos jogadores e é injusto com todo mundo. Porque nessas pontes que a gente tem que ter com o clube, elas precisam ser bem construídas. A dos jogadores, nos propósitos do clube, também precisam ser construídas. E quem as mantém de pé, essas pontes, é a diretoria. É a diretoria que, por muitas vezes, precisa fazer o seu papel de diretoria. Chegar junto, aproximar, para a gente cuidar do Vina, cuidar do Richard Coelho e tantos outros jogadores que passam por momentos difíceis. Questões emocionais difíceis. É importante demais que a gente volte a ter uma diretoria que pense no ser humano, pense nas pessoas. Porque da forma como o Vina foi tratado desses últimos tempos para cá,
recaiu demais na imagem dele tudo que tinha que ser envolvido o Ceará. Vina teve que ir a Ceará Amor. O Vina foi tentar falar com quem ele achava que era um protesto fora do clube quando rolou aquela bomba. Foi tanta coisa esse ano que a gente esqueceu do episódio que teve até uma bomba dentro do clube. Pra tu ver o nível de como tá o clube nesse ano. Então, quem foi lá pra falar foi o Vina. A diretoria nunca se pronunciou sobre essa bomba. A diretoria nunca veio a público falar sobre essa bomba. Nunca teve uma palavra do Robinson. A gente só viu o Vina correndo para poder tentar falar com alguém que não tinha ninguém lá. Então, tudo isso, cara, reflete no estado emocional dos caras dentro de campo. E é injusto demais com eles. Por incrível que pareça. Quando a gente entende o que está acontecendo, fica injusto demais. Mas que fica aqui que o Vina é importante para o Ceará e que ele tenha força para poder superar esse momento difícil e possa ainda nos ajudar nessa temporada. É isso aí, galera. Vamos aguardar aí novidades. Eu acho que realmente, em relação ao mercado da bola, né, em relação ao futuro do jogador, isso aí a gente vai ver com mais calma, vai analisar e vai comentar bastante depois do campeonato. Mas como surgiu essa notícia aí de especulação do Inter, é importante a gente discutir Vina, né? Então, a gente fala aí sobre o nosso principal jogador, que, ok, as críticas em relação ao que ele tem falhado, e ele sabe disso, que falhou em algumas situações, principalmente nos últimos episódios, tudo bem, é válida. Mas o que a diretoria pode fazer para resolver isso que é a grande questão que pode ajudar o Ceará a escapar do rebaixamento, tá? Deixa o like você aí antes de sair desse vídeo, compartilha, manda pra galera. A gente tá todo dia aqui, meu amigo. É de live, é com vídeo gravado. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Bora, Vozão. Bora Bora pro pro Rocha. racha.